Olá, meu nome é Gustavo Arantes Rosa Maciel, eu sou ginecologista, especialista em reprodução humana em ginecologia endócrina e hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito da síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é uma alteração hormonal bastante comum na população. Entre 5 e 15% das mulheres apresentam esse problema. Ela mais ou menos aparece na época da puberdade, ou seja, na época da adolescência. Em geral, essas mulheres começam a apresentar essas alterações hormonais e irregularidades menstruais. Na medida em que o tempo passa, isso vai se confirmando e a pessoa, através de uma consulta médica, ela pode, de alguma maneira, descobrir que ela tem a síndrome. O grande ponto da síndrome dos ovários policísticos é que ela tem alterações hormonais e também alterações na produção dos óvulos. A primeira coisa é que essas mulheres têm uma tendência de ter maior quantidade de hormônios masculinos. Isto, em geral, se traduz clinicamente por meio de excesso de pelos, a pele fica um pouco mais oleosa e, eventualmente, pode ocorrer até mesmo queda de cabelo. O segundo grande aspecto diz respeito à questão da produção dos óvulos, que nós médicos chamamos de folículos. O que acontece? Essas mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos têm uma tendência de ter mais folículos, ou seja, de ter mais óvulos do que a população geral. Isso, a princípio, seria uma coisa muito boa. No entanto, nós sabemos que a produção e o amadurecimento desses folículos ele se dá de uma maneira anormal. Dessa maneira, por conta dessa alteração hormonal e também por essa alteração dos folículos, cerca de 70% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos experimentam alguma dificuldade para engravidar. Muitas e muitas vezes, elas precisam ser tratadas para conseguir uma gravidez. E existem uma série de tratamentos. Mas o que é mais importante? Primeiramente, o exercício físico claramente ele melhora o perfil de ovulação nas mulheres que têm a síndrome. Segunda coisa, o excesso de peso claramente piora o perfil metabólico e também reprodutivo dessas mulheres. Então é muito importante ter uma vida saudável e fazer o controle do peso. Se eventualmente, ainda assim, você começar a ter algum tipo de dificuldade, ou seja, passar mais de um ano tentando engravidar e não conseguir, é importante que procure um médico para se fazer o tratamento. O tratamento pode ser feito por meio de medicações orais ou de alguns tipos de medicações específicas para fazer o ovário funcionar melhor e, eventualmente, produzir um óvulo de qualidade que vai ser fertilizado para que você possa engravidar. No entanto, parte dessas mulheres não conseguem engravidar por meio desses tratamentos um pouco mais simples. E nesse sentido, a busca por um centro de referência em reprodução humana é absolutamente essencial para ajudá-la a realizar o seu desejo. A investigação de uma paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos e está tendo alguma dificuldade para engravidar, passa por várias etapas. A primeira etapa é avaliar o útero dessa paciente para ver se eventualmente tem algum problema. Segunda coisa é vermos se as trompas estão funcionando normalmente. A terceira coisa diz respeito ao parceiro. Nesse sentido, um espermograma e uma avaliação do parceiro também são importantes. Por fim, a gente tem que avaliar se o problema é realmente um problema de ovulação. Se eventualmente essa paciente tem um problema exclusivo de ovulação, há várias maneiras que nós podemos fazer para corrigir esse problema. Se você tem a síndrome dos ovários policísticos e está com dificuldades para engravidar, é importante que procure ajuda especializada. Cuidem-se!